Palmeiras fecha com o Claudinho e anúncio estava pronto para ser feito entre hoje e amanhã, tá? As informações que a Leila depois deu ao Globoesporte.com, eu tinha obtido quando eu tinha saído daqui. Aí eu estava numa checagem final de apuração, com tudo resolvido. A proposta era 17 milhões de euros mais 3 com bônus extremamente acessíveis, que daria no total de 20 milhões. Contratos sendo trocados, Palmeiras tinha assinado, Zenit tinha assinado e faltava a clara firma do Claudinho. Quando no fim da tarde, o Palmeiras é surpreendido pelo aviso não só do empresário do Claudinho, mas também do Zenit, porque primeiro veio do empresário do Claudinho e depois o Palmeiras foi ao Zenit tirar a prova real. O Al-Sadd, sabendo da negociação, simplesmente depositou 20 milhões de euros limpos na conta do Zenit. Que tudo bem, ele tinha um acordo com o Palmeiras, até formalizado burocraticamente, mas não oficializado, porque faltava, claro, a chancela do Claudinho para você levar a documentação para a FIFA. Então, até então, era uma negociação que estava 98% concluída, mas aquela história dos 2% que você precisa concretizar, Quezada. Já vimos muito no futebol. Mas, uma situação como essa, há muito tempo eu não via. E aí, com esse depósito, e o Zenit, olha, Palmeiras, se vocês dessem um sinalzinho, pô, aquela história, garante com 2 aqui, eu quero o jogador, não vende pra mais ninguém, não faz mais negócio e tal, já segura o jogador, já dá um sinal de luvas, essas coisas que são praxe, que a gente sabe que os caras mais malandros, diretores mais malandros acabam fazendo, até pra você amarrar a negociação, o Palmeiras não fez, contou com a inocência. Mas eu discordo completamente de você. E aí, o que aconteceu? O Palmeiras levou um balão. O jogador deu a palavra pro Palmeiras, o Zenit deu a palavra pro Palmeiras, o que o Palmeiras pode fazer? O Palmeiras pode fazer. O Zenit falou, beleza, aceito, assinou. O Palmeiras assinou. Você contou, eu tô contando. Sim, eu tô comentando o que você falou. Sim. O Zenit assinou. O Palmeiras assinou. O Claudinho deu a palavra. Não, disse, não, que o Palmeiras, que culpa tem o Barros, a Leila e o Abel Ferreira nessa história? Nenhuma. Eu acho que o que faltou foi palavra pro jogador. Isso sim. O jogador dá a palavra pro Palmeiras e na hora H, o empresário liga pra Leila Pereira, pro Anderson Barros, ou seja lá pra quem for, e fala assim, escuta, ele não tá vindo mais pra cá, tá indo pra lá porque ele não assinou até agora, que culpa tem o Palmeiras? Foram 3, lembrando assim, Sormani, foram 3 semanas de uma novela que a gente trouxe com exclusividade aqui na Placar TV pela primeira vez, tá? E que o Palmeiras ficou amarrado em tanto foco que não havia necessidade, Quezada, que na hora do desespero, tomou o chapéu e a rasteira de última hora. Escuta, aconteceu isso, eu tô vendo até uma mensagem aqui. Entendeu, Lelê? Aconteceu isso com o Corinthians em relação ao Veríssimo. Não tem jeito, não tem o que fazer. Pode dizer que foi inabilidade do Augusto Melo, etc. Então, não. O jogador, na hora que dá a palavra pra você, pô, tô acreditando na palavra dele. Você vai lá pra fazer o negócio. Ó, assinou. Como é que faz? Eu mando o quê? Mando não sei o que lá, pá. Aí na hora H o cara pula fora. Se o Palmeiras tivesse dado 2 milhões e meio, 3, 5 milhões de euros pro Zenit, o Claudinho falou assim, não quero, não vai. Quem ia ter que fazer o Zenit? Ia ter que devolver o dinheiro pro Palmeiras. Porque se o jogador não quiser, não vai. Então eu acho que o problema aí é o jogador. Como aconteceu com o Corinthians, no caso do Lucas Veríssimo. O problema é o jogador. Não tem nada a ver com o dirigente. Não tem nada a ver com o dirigente. Então esse é um jogador que você tem que ficar esperto. Que amanhã você vai tentar contratá-lo, você tem que ficar... Porque a qualquer momento ele pode pular fora. O Claudinho é que nem técnico português. A qualquer momento ele te deixa na mão para ir embora pro mundo árabe. O Marcos Braz ontem postou em relação a isso, né? Você viu no Twitter do Marcos Braz? Não vi, não acompanho. Então, o Twitter do Marcos Braz ontem foi um recado, uma paulada para o staff do Claudinho. Quem que é o staff dele? É o Fernando Garcia, Elenco Esportes. Aquele que é ligado a várias negociações recentes. Do Calunga, né? Do Damião Garcia. Sim, não. Muitos negócios com o Zenit foram feitos através da Elenco Esportes, né? Então. Quezada, chapéu ou sacanagem? Cara, eu acho assim, eu posso ser muito respeitoso com o Claudinho? Claro. Acho que é isso que o Palmeiras precisa, sabia? Você sabe minha opinião sobre contratações. Sim. Acho que o Palmeiras precisa ter energia acima dele para ir atrás do
cara top de linha. O Palmeiras está perdendo muito tempo com o Claudinho, bom jogador, ok. Andréas Pereira, bom jogador, ok. Fala mais uns 2, 3 que estão aí. Bons jogadores, Matheus ok. Pereira. Tudo bom jogador, ok. Tá bacana, tá legal. Mas acho que isso o Palmeiras já tem. O Palmeiras tem um monte de jogador ok. Na minha visão, analista do elenco do Palmeiras. O Palmeiras precisa trazer o Bambambam. Eu não sei, não sou empresário, não trabalho com isso, só tô aqui para analisar. De quem você vê no mercado, Quesada? Quem que você então, eu não sei. acharia que fosse um bom bambambam? Uma sugestão. Vamos lá. Para qual posição? Essa aí do Claudinho. Vamos lá. A 9, vai. O camisa 9. O 9. O 9, por exemplo, que é Eu acho que o Palmeiras obrigatório. mais de um 9 do que do Claudinho. Também O acho. Claudinho não é aquele 9-9, né? O 9, vai, o 9. ele é Fechamos meia. no 9. É o 9. Já falei aqui, senhor Mani. Eu também. Firmino, cara. Roberto Firmino. Firmino. Dá pra trazer, Quesada? Não é impossível. Com 70 milhões de euros que o Palmeiras tem garantido, dá pra trazer, né? É um jogador de 13, 14 milhões de euros. Só que é o seguinte, você tem que convencer o cara a vir pra cá, abrir mão de parte do salário que ele recebe lá, é óbvio, isso daí. O Neymar vai ter que abrir mão pra vir pra cá. Então, se o Neymar, que é o Neymar, tá abrindo mão pra vir pra cá, qualquer outro jogador abaixo do Neymar também abre. E aquilo que é um diamante que o Palmeiras tem na mão que precisa ser lapidado, que é o Mundial de Clubes. O Palmeiras pode chegar para qualquer jogador do mundo hoje e falar: quer vir jogar aqui? Nós temos um Mundial. Eu tô falando do mundo. Que o problema não é dinheiro. O problema não é dinheiro no Palmeiras. Acho que não é. Nunca foi, tá? Essa história de que, o ano do passado... Palmeiras? Nunca foi, não, o problema de dinheiro tenho eu, amigo. Exato, encontra comigo. É a mesma coisa. Ele tá bem, você... Problema de dinheiro, eu tenho. O Palmeiras não tem problema de dinheiro. Desde 2015, o Palmeiras não tem problema com dinheiro. Ia gastar, antes de vender o Vitor Reis, o Palmeiras ia gastar quanto com o Andréas Pereira? 25. Sem contar com o Vitor Reis. E segue tomando não, mas tá lá. Tudo bem. É igual o Santomé. Não gastou esse dinheiro com o Andrés, não gastou dinheiro com o Claudinho e ainda vai receber os 35 milhões lá do Vitor Reis. Aí não tem dinheiro? Pô, dá pra contratar o jogador top Por isso que eu falo, Sormani, que assim, eu entendo perfeitamente sua opinião, tá? Eu posso enxergar de uma outra forma, mas é lógico que a sua opinião tem completo embasamento no que você está falando. Mas quando você vê um time batendo tanta cabeça... O Palmeiras contratou o Paulinho. Mas Sormani, é o que eu tô falando. O Palmeiras contrata um Paulinho do jeito que tá, que só pode jogar entre março e abril. Tá? Ok. Palmeiras contratou um Facundo que tudo bem, mas são várias outras posições. Mas, Sormani, o Palmeiras tem um problema crônico de várias posições, pelo menos 3, 4 posições, há aproximadamente 2 anos. Mas isso é o problema do Abel. Concorda comigo? Não, é um problema de falta de contratação também. É um problema de mercado, um problema de gestão, um problema de scout, um problema passa pelo Abel, assim. Passa por todo mundo. O Abel avalizou todos os contratos. Dudu, passa por todo mundo. Rony, amplia. Marcos Rocha, amplia. Mike, amplia. Ele pediu. O problema é que o Palmeiras é uma eterna novela. Se eu falar pra você, o Santos, você acha o Santos competente no mercado da bola? O Santos é competente? Mais ou menos. Mais ou menos. Não, se trouxer o Neymar, aí não... Não, claro. Porra, é uma puta... Aí estoura a boca do balão. Mas tô dizendo, o Santos recentemente fez bons negócios? Não. Fala. Não. Mais pra ruim, por hora... Eu acho que o time que jogou a Série B foi um time legal. O grande equívoco foi ter contratado o Carille, só isso. Sim, o Santos teve um Pituca que é legal, eu gosto do João Schmidt, o Guilherme foi bacana. Então, o Santos conseguiu... O Flamengo também não acertou em todas as contratações. Mas o Flamengo, ele errou em uma. O Corinthians contratou 20, acertou em 5, forçando a barra 6. Mas você ainda contrata e paga pra ver. O Palmeiras nem isso. E no que contratou, e eu já trouxe essa lista pra vocês, nesses últimos tempos, gastou tanto quanto todos esses times... E a grande maioria já foi embora do clube, porque não deram certo. Então, existe um problema crônico. E aí, quando a gente fala de camisa 9, que é um problema cirúrgico... Você está falando de que período? Você está falando de 4 anos para cá? Gestão Leila /Barros. Barra Abel. Claro, o Abel está inserido. Claro que sim, o Abel está inserido. Eu acho assim, desculpa, a gente critica pouco o Abel, sabe? Parece que é assim, é proibido... Não da minha parte, né? Não, nem você, nem o Sormani, nem eu. A gente aqui reconhece a capacidade do Abel, um baita de um treinador. Mas tudo, eu costumo dizer, que é bem poético, não tem uma folha que não caia lá naquela árvore do CT...
que não tenha a mão do Abel. O Abel olhou, a folha caiu, ou a folha não caiu. Então a gente tem que entender o seguinte, tem um cara chamado Abel que pediu renovação de contrato desses jogadores todos. Exato, o Maurício, claro, que eu saiba, veio errado. porque ele avalizou, me ajudei. Todo mundo. O Rômulo lá veio porque ele avalizou. Todo mundo. Então é o seguinte, então vamos botar o Abel na história. O que eu aí, falei pô. do mercado da bola do Santos... Então ele contrata mal, é isso? Nós vamos chegar a essa conclusão. Todo mundo avaliza mal ali. O que eu é falo do isso aí, mercado cara. do Santos... O que a Leila falou foi o seguinte, isso aí eu ouvi, eu não li e nem me contaram, eu vi. É um tripé que existe no Palmeiras no momento da contratação. Sim. Abel, Barros e ela. Qual é a função dela? Quando o Abel e o Barros chegam e falam assim, escuta, descobrimos o jogador. Quem que é? Claudinho, por exemplo. Ela fala assim, vou ver quanto custa. Primeira pergunta. Vamos ver quanto. Aí chega e fala assim, aí é a parte dela. Dá pra pagar. Não dá pra pagar. Acho que a gente pode compor. Essa é a parte dela. Só. Mais nada. É que eu acho que... Agora, a indicação de jogador parte, do Abel ou junto com o Barros. Mas acho que tem muito mais a ver com o A Abel. questão é que se tornam novelas porque são tão desejáveis os jogadores que não se faz nenhum movimento para falar assim, é a história da Ferrari, eu quero tanto a Ferrari. Você vai chegar na loja, a Ferrari vai te dar desconto? Não vai, ela custa 1 milhão, amigão. Ou você tem 1 milhão, ou você não tem a Ferrari. Você quer muito a Ferrari? Quero. Paga e depois seja feliz. O Palmeiras não faz isso. Por que eu falei do mercado da bola do Santos? O Santos contratou um jogador que, pra mim, hoje, seria uma ótima tentativa do Palmeiras de resolver a camisa 9, que é o Tiquinho. Então, até o Santos, isso não é demérito ao Santos, eu tô analisando o momento. Entendendo. Não é nem a história, Palmeiras, tá? assim, Momento. O Palmeiras tá disputando mundial, entra na Libertadores, ser campeão. O Santos nem na Libertadores. O momento de um time confuso, que tá perdendo diretor de futebol, teve um outro que fez um trabalho horroroso, Isso, um tem presidente razão. que fala A e faz B. Então, assim, o Santos tá num momento confuso politicamente nessa volta à Série A. Mas mesmo diante dessa confusão, ele catou e fez assim, ó, pum, eu vendi o Jair, mas eu trouxe um Tiquinho. O Palmeiras nem esse movimento conseguiu diante de uma posição que é a mais hoje obrigatória. Só aí vai entrar o problema do Abel, que já elogiou o Flaco Lopes, que já falou que ama o Rony, que não sei o que, e hoje o Flaco Lopes não serve, o Rony tá encostado. Então, assim, o Abel falou muitas vezes A e está fazendo B, sabendo que, Sormani, há quanto tempo que eu falava do Rony, do Flaco, e era Lázaro, ela de... pelo menos, eu posso falar por mim, Quesada, há muito tempo que eu olhava e falava assim, esse elenco do Palmeiras precisa de gente diferente. Só que agora estão caindo na real. Só que tá tarde demais.